Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do autor Antônio Ramalho, que está aqui conosco hoje para fazer a apresentação do livro A Palavra como Semente, um livro recém-lançado pela editora Gato Bravo, exatamente no período da Quaresma, em que nós temos essa possibilidade de discutir também não só o nosso momento em que estamos em casa, refletindo sobre, enfim, a vida, sobre as circunstâncias que nos cercam, como também ter um mergulho religioso, espiritual, talvez uma conexão com si mesmo, uma conexão com o divino, e aí eu acho que foi um momento bem bonito para se lançar o livro A Palavra como Semente, do autor Antônio Ramalho. Ele é poeta, já escreveu diversos livros. Pela editora Gato Bravo, ele publicou o livro de poesia chamado Mulher, em 2018, e eu gostaria de dar os parabéns e chamá-lo também para participar dessa conversa, falando um pouquinho, Antônio, da sua trajetória como poeta e como escritor. Boa tarde a todos. Começo por agradecer à editora Gato Bravo, de facto, pela confiança que manifestaram em mim e por acreditarem em mim. Eu costumo dizer que sou um escritor rebelde e, sendo rebelde, não é fácil acreditar em pessoas que são diferentes. A minha entrada como escritor prende-se sobretudo com um aspecto que é, eu acho que tenho uma missão ao nível da escrita, e esta missão manifesta-se através daquilo que eu tenho para comunicar ao mundo. Pronto, e eu tenho muito para comunicar em termos do que é espiritualidade, e este é um dos livros que fala exatamente sobre a espiritualidade. Nós estamos no século XXI, o século XXI é considerado o século da espiritualidade, e é a altura, até porque estamos no fim de ciclo. Este episódio da pandemia retrata perfeitamente um fim de ciclo e o início de outro ciclo, e é a altura de o ser humano começar a olhar para dentro. A minha missão ao nível da escrita prende-se sobretudo com o ser diferente e o ter alguma coisa diferente para mostrar. Eu não quero ser mais um escritor, eu quero ser o escritor. Eu costumo dizer que tenho, ou criei uma técnica de escrita inovadora, e que essa técnica de escrita inovadora, e agradeço mais uma vez à editora Gato Bravo por acreditar em mim, não é fácil, mas pode fazer a diferença. Eu acho que ao nível da escrita há que dar um salto, como a pintura deu com os impressionistas, nomeadamente com o Van Gogh, e eu acho que ao nível da escrita há que dar um salto, porque as pessoas escrevem todas da mesma maneira, quer ao nível dos romances, quer ao nível do ensaio, quer ao nível da poesia, as pessoas escrevem exatamente igual, e a minha proposta é exatamente diferente. A minha técnica de escrita é completamente diferente. Já a manifestei ao nível da poesia. Eu tenho variedíssimos prémios internacionais. Já estive como finalista em vários prémios nos Estados Unidos, inclusive, quer ao nível de contos, quer ao nível de poesia. Já participei em dezenas de antologias, quer poéticas, quer de contos, internacionais, sobretudo internacionais. E a minha proposta é exatamente essa, é a diferença. Eu tenho algo diferente para mostrar ao mundo, e esse algo diferente é através da palavra. E para começar e para ilustrar
exatamente aquilo que eu pretendo fazer ao nível da escrita, nada melhor do que falar sobre Jesus Cristo. Eu tenho uma interpretação sobre a vida de Jesus Cristo neste livro, independentemente de religiões, não tem nada a ver com religiões, tem a ver com a figura de Deus universal, como inteligência infinita, o que quiserem chamar, e depois a figura de Jesus Cristo como um mensageiro na Terra. E a figura de Jesus Cristo manifestou-se sobretudo através da palavra. Eu penso que a maior parte das palavras que são atribuídas a Jesus Cristo não foram entendidas da melhor forma. Foram entendidas muito à letra, e a maior parte das palavras são metáforas, e, portanto, acho que elas chegam muito mais além. E aquilo que elas querem dizer é exatamente aquilo que eu acho que tem que acontecer ao nível do século XXI, como século da espiritualidade. Entender a vida como um caminho a percorrer, mas que não é apenas comer, beber, fazer sexo. É muito mais do que isso. É perceber a finalidade da vida, é perceber que há uma missão por detrás, e essa missão traduz-se exatamente na evolução como ser humano. É fundamental que o ser humano perceba que esta passagem pela Terra tem que se manifestar, sobretudo, através de um crescimento como ser humano. Porque senão será inútil passar na Terra. Serão aspectos perfeitamente básicos que pautarão a sua vida e que não acrescentará mais nada relativamente ao período de nascimento. Jesus Cristo, através da palavra, ele de facto mandou as sementes para a terra. E Jesus Cristo, ou Deus, não é mais do que o amor. E esse amor traduz-se numa forma muito simples, que é o respeito pelo próximo. Aí é exatamente onde reside um dos principais defeitos do ser humano. Acho que o ser humano não tem respeito pelo próximo, na maior parte dos casos, e isso verifica-se no dia-a-dia, em todas as situações, através de um egoísmo, através de uma superficialidade, através daquilo que em Portugal se costuma chamar a chique-espertice. E através disso, o ser humano prefere chamar a si a facilidade e o savoir-faire de uma forma que o beneficia claramente. Mas o ser humano é muito mais do que isso. O ser humano está interligado, interrelaciona-se com os outros seres humanos. E o fator base, o fator charmeiro aqui, é exatamente o respeito pelo outro ser humano. Isso adquire-se através de um fenómeno chamado empatia, e através da empatia é possível colocar-nos no lugar do outro. A partir do momento em que nos colocamos no lugar do outro, chegamos a uma máxima que é muito simples e que também foi traduzida, que é: não queremos fazer aos outros o que não queremos que nos façam a nós. E isto são pedras basilares em termos da palavra, daquilo que nos foi transmitido. O percurso de Jesus Cristo é basilar em termos do que deve ser a evolução como ser humano. Nomeadamente, a parte final, a paixão, que é chamada Paixão de Cristo, onde se vê claramente aquilo que é o ser humano e onde se vê claramente o que é o caminho da vida. E para melhorarmos a vida, para termos uma felicidade plena e uma sensação e uma satisfação de bem-estar interior, nós temos que seguir determinadas regras, determinadas leis universais. E não há muito a fazer em relação a isso, não é possível fugir. Há um caminho com estradas, uma estrada com obstáculos,
obstáculos que têm que ser ou contornados ou ultrapassados. Há limites que nos são concedidos e que nós não poderemos ultrapassar, porque a partir daí estaremos a entrar na liberdade dos outros. E, portanto, para conseguirmos, de facto, melhorar e evoluir como ser humano, há que ouvir os mestres, entre aspas, e há que aprender com as pessoas que nos antecederam. E acho que o projeto... E deixa eu só te perguntar uma coisa. E como foi o processo de escrita? Porque esse livro realmente ele tem uma prosa que é poética e ele vai falando assim de uma forma como parábolas, né? Como um texto que ele vai se revelando aos poucos. Não é um texto que é entendido de uma forma linear. Ele é entendido por frases, com frases que vão permanecendo e vão se compondo uma com as outras, e parece mesmo isso, né? Sementes de compreensão que vão sendo apresentadas por você. Então, eu gostaria de saber como foi o processo de escrita desse livro, a divisão dos capítulos, como você dividiu, e se você, vamos dizer, quais foram as suas fontes de leitura para essa composição do texto do livro A Palavra como Semente, que é um texto sobre a vida de Jesus. Então, você teve que fazer também uma seleção de passagens. Essa era uma segunda dúvida que a gente teve aqui na editora. Eu penso que o usar as parábolas é exatamente usar a mesma técnica de Jesus Cristo. Jesus Cristo caracterizou-se em termos de palavra, em termos de comunicação, ele era um comunicador nato. Através das parábolas, porque só através das parábolas é que conseguimos chegar mais longe em termos do que é espiritualidade, porque não é possível uma interpretação simples, tem que ser uma interpretação mais complexa, e são essas parábolas que nos levam a criar caminhos e a refletir, e através da reflexão chegar muito mais longe e percebermos o que é bom para nós e o que é bom para os outros. É evidente que eu conheço muito bem a vida de Jesus Cristo, toda a gente conhece. Os capítulos foram feitos de uma forma de modo que se pudesse segmentar o interesse de cada segmento. E, de facto, a editora Gato Bravo, através dos desenhos que colocou, que quem tem acesso ao livro pode ter acesso, e digo já que o livro já está à venda no site e através do UC. Estes gráficos e estes capítulos são um passo. Digamos que aquilo que eu entendo como o caminho da vida é feito por degraus. E estes capítulos são exatamente cada degrau da vida. E cada degrau que Jesus Cristo foi ultrapassando. E esses degraus, onde estava implícito diversos e múltiplos obstáculos, e que, na maioria dos casos, foram criados pelos outros seres humanos. Mas só através do passo e de cada degrau a degrau é que foi possível chegar ao topo. E o topo, como caminho, foi chegar ao desapego. Para quem perceba de espiritualidade, o desapego é uma das últimas formas em termos de evolução como ser humano. É claramente o caminho para a iluminação. E muitas vezes só os iluminados é que conseguem chegar a esse grau de desapego. Não é fácil o desapego, mas o desapego atinge-se em patamares muito mais altos. E até lá há outros degraus, e estes capítulos que
que eu referencio ao nível do livro são exatamente esses degraus que nos permitem chegar aos últimos estádios em termos de evolução como ser humano. Em termos de... temos mais uma questão aqui, que você fez um livro, o livro anterior a esse, publicado pela editora Gato Bravo, ele se chamava Mulher, e era uma homenagem à mulher, e nesse livro Mulher existiam várias passagens que faziam essas referências religiosas. E também no seu caminho de publicação, você chegou a escrever um livro chamado O Caminho da Felicidade, de 2015, e O Homem que Semeava Felicidade, de 2016, e Histórias de Deus, entre os livros publicados em 2018. E como você vê essa obra sendo montada através de uma doação sua para o público, né? Como é que é essa construção desse texto, né? Não só esse livro em si, A Palavra como Semente, mas os outros também que já abordavam a questão da felicidade, a questão da mulher como um presente, talvez, né, divino. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses seus outros livros. Há aqui dois aspectos a referenciar. O primeiro é em relação à técnica de escrita, que eu acho que é inovadora e que eu acho que pode mudar a maneira do mundo escrever. E essa mudança em termos de escrita é aquilo que eu digo, que eu acho que ao nível da pintura isso já aconteceu com os impressionistas, e ao nível da escrita eu tenho esperança, e a minha missão é exatamente essa, e não vou desistir. Que a minha técnica de escrita mude claramente a maneira de escrever. Porque esta técnica de escrita é diferente, enquanto que os impressionistas utilizaram a cor, até aí a pintura era toda à base do escuro, cheia de regras. De repente eles criaram liberdade na pintura através da cor. Aquilo que eu estou a fazer em termos desta técnica de escrita, que se chama o jogo das palavras, que eu já identifiquei e nomeei como o jogo e intitulei como o jogo das palavras. Esta técnica de escrita, as cores de pintura impressionistas aqui são emoções. Em cada palavra eu coloco emoções. As palavras são vivas. Na minha técnica de escrita, um dia mais tarde, quando alguém for analisar aquilo que eu estou a fazer, eu costumo dizer que estou 10, 15 anos muitas vezes avançado em relação ao comum dos mortais. Quando alguém for analisar a minha técnica de escrita, percebe que ela tem emoções em cada palavra. As palavras são vivas. E até aqui a maior parte das palavras são mortas, não têm emoções. Só a frase é que muitas vezes tem emoção. Aqui não. No caso que esta técnica de escrita, que eu tento que seja propagandeada e levada ao mundo inteiro, por isso é que eu concorro a prémios internacionais, exatamente para fazer chegar esta mensagem de que há uma maneira diferente de escrever, e esta maneira é esta que eu estou a apresentar, é criar emoções e tornar a escrita viva, porque eu acho que é demasiado estática. Até aqui a poesia era muito presa, sem liberdade, e eu mudei completamente, parti completamente as regras ao nível da poesia e mudei completamente a forma de escrever. Eu escrevo com palavras simples, eu não preciso de palavras complexas. Eu tenho que chegar ao coração das pessoas, e eu chego ao coração com formas simples. Tudo aquilo que eu escrevo é simples, só que é encadeado numa determinada maneira, um puzzle que cria exatamente essa vida nas palavras. E as palavras tornam-se vida. Isso é um dos fatores.
Depois, este aspecto, porque é que eu fiz um livro em relação à mulher? Porque eu, numa entrevista que fiz com o Álvaro na apresentação do outro livro, desse livro da mulher, eu disse exatamente isto, que é, eu acho que o século XXI deveria ser o século em que a mulher e o homem estariam em igualdade de circunstâncias, em que forma forem, mas curiosamente não é isso que está a verificar. E eu acho que cada vez no mundo atual é mais difícil de ser mulher. Porque o homem, de uma maneira geral, sobretudo o homem básico, volta-se exatamente para o lado mais frágil da mulher, que é a força física. A força física, é evidente que em termos anatómicos, a mulher, tirando raras exceções, não pode competir com o homem em termos físicos. Porque estruturalmente e anatomicamente, o homem tem uma estrutura muscular muito superior à da mulher. Mas o resto é exatamente tudo igual. Mas o homem, a partir do momento em que não consegue evoluir muito mais, torna-se muito mais básico. E a partir do momento em que se torna mais básico, vai lançar a sua ira, digamos assim, sobre a mulher. E é aquilo que se está a verificar no século XXI, contrariamente àquilo que seria lógico. E portanto, há que fazer acordar consciências, há que fazer lembrar o papel da mulher e que a mulher é tão importante como o homem, ou mais importante ainda, porque o homem nasce da mulher. E aqui, digamos que o meu papel, em termos de defensor das mulheres, porque eu acho que também tenho essa missão ao nível da escrita, porque a minha escrita, a partir do momento em que está ligada à transmissão da espiritualidade e dos conhecimentos que eu tenho, como evolução, como ser humano, procura transmitir esses conhecimentos à maior parte das pessoas. Eu estudei todos os grandes mestres da espiritualidade, eu tenho centenas e centenas de livros ligados à espiritualidade. Eu li-os todos, desde os países mais incríveis, e li-os todos, e li os livros quase todos. Aquilo que posso dizer é, em termos de espiritualidade, a minha missão na escrita é exatamente comunicar ao mundo aquilo que eu acho que é importante para que o mundo se torne melhor. Um dos livros pelos quais eu existo como escritor e que está programado, que já está delineado e que já está mentalmente a ser estruturado, é um livro que se vai chamar O Código da Vida. Eu acho que consegui descodificar o Código da Vida, e o Código da Vida, no fundo, é isto que eu estou a dizer, é a tradução do melhor caminho para a vida, para que nos sintamos felizes e sintamos um bem-estar interior muito profundo. E o Código da Vida que eu irei escrever, de certeza absoluta, nem que seja a minha última missão, que eu penso que posso já transmitir, que está assente em 3 pilares básicos. O primeiro pilar é o IN, em que, basicamente, as pessoas têm que fazer um autoconhecimento de si próprios. E este autoconhecimento tem que ser profundo. As pessoas têm que entrar no seu interior, perceber quais são os seus defeitos, quais são as arestas a limar e perceber quais são as suas virtudes. A partir do momento em que este autoconhecimento é feito, há que fazer o out. E este é o segundo pilar em termos de Código da Vida. E o out não é mais do que a relação com os outros. E isto também é fundamental. Mas nós só podemos ter uma relação frutuosa com os outros a partir do momento em que o in está
está perfeito na aquisição em termos de sabedoria e de conhecimentos. Porque se nós não nos conhecermos a nós próprios, nós dificilmente teremos capacidade de interagir bem com os outros. Porque isto está tudo relacionado. Os outros também têm um in e também têm um out. E depois há o terceiro pilar que eu penso que até agora, de uma maneira geral, era pouco conhecido, e que é possível para algumas pessoas, que é um pilar chamado o portal. Este portal é exatamente a capacidade que o ser humano tem de comunicar com o universo. Isso é possível para alguns, é possível para os mensageiros. Há mensageiros ao nível da Terra. Jesus Cristo foi um mensageiro, e talvez um mensageiro privilegiado. Mas há outros mensageiros ao nível da Terra. E estes mensageiros têm a capacidade de chegar à Terra, e tiveram, e quem está ligado à espiritualidade sabe perfeitamente quem foram, as pessoas que contribuíram para que o mundo se tornasse melhor. E isto é exatamente aquilo que acontece. A vida na Terra tem determinadas evoluções e que, sob a influência de determinados mensageiros, consegue retificar aquilo que o homem faz de errado. Porque o homem, por natureza, tem uma tendência para ir comer o fruto proibido e tem tendência para evoluir no caminho errado. E por isso é que há uma necessidade intrínseca de que estes mensageiros apareçam ao nível da Terra, que transmitam os seus conhecimentos e que permitam reorientar o pensamento, o sentimento e as ações do ser humano enquanto caminhante na Terra. E se a Terra quiser sobreviver, e hoje em dia cada vez falamos mais disso, que o ser humano, que o homem está a destruir a Terra, quer ao nível do ambiente, quer ao nível de humano. E para que isso não aconteça, é importante a existência destes mensageiros, pelos conhecimentos que eles transmitem e pela capacidade que têm de fazer refletir as pessoas. E o fazer refletir é exatamente através de parábolas, e foi essa a mensagem que Jesus Cristo nos transmitiu. Ele deu-nos imensas parábolas, transmitiu-nos imensas parábolas, que a maior parte interpretou de uma determinada maneira, que outros interpretaram de outra. Mas aquilo que eu procuro trazer de novo é, primeiro, que o caminho da vida tem determinados degraus que têm que ser escalados e só através deste escalar de degraus é possível chegar a uma situação em que a pessoa vive e sente felicidade, uma felicidade interior, porque vive, e porque vive bem, e porque o caminho que fez o deixou feliz. E aquilo que eu procuro trazer ao nível da escrita tem a ver exatamente com estes sentimentos, com aquilo que eu acho que é importante transmitir, que é há uma maneira melhor de caminhar. Se há uma maneira melhor de caminhar, vamos caminhar dessa forma. Porque é que devemos seguir pelos mesmos vícios, pelos mesmos caminhos errados? Porque é que não seguimos pelos caminhos que alguém nos orienta como a melhor estratégia em termos do que é saber viver? E é exatamente isso que eu procuro transmitir. E acho que... Sim. E uma outra dúvida,
Antônio, porque você coloca que, então, somos mensageiros, né? Existem pessoas que são mensageiros Há de pessoas que são mensageiros. mensageiros. E aí eu creio que você acredita que os escritores também possuem esse perfil? Assim, quando você tem um escritor, esse escritor se torna mais conhecido, você acredita que esses escritores vêm com esse chamado a também serem mensageiros? Sim, sim, os mensageiros estão a todos os níveis. Uma das pessoas que é conhecida como um mensageiro foi o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci é considerado um mensageiro top. Ele estava claramente à frente das outras pessoas no período em que ele viveu, muito à frente. E por isso ele desenvolveu ideias e conhecimentos e apresentou isso muito antes dos outros, e conhecimentos que posteriormente se veio confirmar como extremamente úteis na vida do homem. E os mensageiros existem em todos os níveis, ao nível da escrita também, ao nível da pintura e ao nível da escrita, claramente. Porquê? Porque é muito fácil. Eu também pinto, e como hobby, criei uma técnica de pintura, só minha, e percebo também como é que funciona ao nível da pintura. Mas, a determinada altura, eu cheguei à conclusão que a escrita consegue chegar muito mais longe do que a pintura. A pintura consegue chegar a um determinado segmento. A escrita consegue chegar a todo mundo. E se temos algum conhecimento para transmitir aos outros, nós temos claramente que chegar a todos. Não podemos chegar só a uma ou duas pessoas. Temos que tentar chegar a todos. E a forma mais fácil de chegar a todos é através da palavra, é através da comunicação, é através da escrita. E aí o papel dos escritores na mudança de mentalidade que é importante transmitir à humanidade. Então, e o livro A Palavra como Semente, eu queria deixar bastante claro que ele não é um livro religioso, mas é um livro espiritualizado. Né? Então, assim, na editora Gato Bravo a gente não faz publicações de caráter religioso, mas um livro espiritualizado é diferente, é uma coisa que inspira várias religiões. A pessoa pode ter, o leitor pode ter várias religiões, mas ele é igualmente inspirado porque o livro não tem caráter religioso, e sim espiritualizado. Não, de modo nenhum. E ao longo desta conversa eu já disse que não tem nada a ver com religiões. As religiões são criadas pelo homem e, portanto, logo à partida, todas elas têm defeitos. Têm algumas virtudes, mas todas elas têm defeitos. Mas, no entanto, existe aquilo que, em termos de espiritualidade, se convenciona como Deus, ou como inteligência infinita, ou como inteligência superior, alguém muito superior a nós seres humanos básicos. E depois, neste trajeto, existem os tais mensageiros. E aqui, aquilo que eu identifico com Jesus Cristo é exatamente como um mensageiro para a humanidade, de modo que e foi crucial a altura em que ele apareceu, porque o homem, o ser humano, estava a ir por um caminho extremamente nefasto. Havia uma depravação em termos morais ao nível da Roma. E o momento em que ele apareceu foi crucial. Mas aquilo que eu procuro transmitir é essencialmente isso, é a espiritualidade, a evolução, como aquilo que poderemos fazer e evoluir como seres humanos. Em termos de religião, não tem nada a ver com isso, não quero nada a ver com isso. A minha interpretação é pura e simplesmente a interpretação mais básica daquilo que é Deus ou a inteligência infinita, que é amor.
É apenas isto. Aquilo que Deus tem para dar é amor. Aquilo que o ser humano tem para aprender é amor. É uma coisa muito básica, é uma coisa muito simples. É exatamente igual à minha maneira de escrever poesia. É extremamente simples, palavras simples. É isto, é amor, mais nada. Nada por trás, nada maquiavélico, nada isto. É dar amor, pura e simplesmente. Eu separei aqui um trecho que eu achei muito bonito do livro, e foi um dos trechos que nós selecionamos como um trecho para ser divulgado, né, perante a imprensa. E ele fala da seguinte maneira: por quem viver a inspiração na compreensão da história, o palco está pronto, nos sinais do destino, de quem conhecer o que criou. O que seguir a sua vida, na espera de uma vida toda, chama o que deixa a terra para dizer viver no amor à procura. Antes de nascer, o que enfrentaria? Tudo o que importava trouxe paz na oposição. Como dar a vida aos que chamam os que não estão contentes. Eu achei esse texto, por exemplo, muito interessante, no sentido de a gente buscar uma inspiração e buscar os sinais do destino no conhecimento de nós próprios e do outro. E gostaria também que você fizesse uma leitura de um trecho da sua escolha do livro, para que as pessoas possam perceber um pouco melhor. Eu escolhi este capítulo, que é pregoar a mensagem na palavra, porque é exatamente isso. Há uma mensagem que está implícita, há uma mensagem que, quer na vida de Jesus Cristo, quer na interpretação daquilo que é a vida, há uma mensagem implícita. E temos que perceber que há sempre uma mensagem lá, por trás. E por isso é que se chama parábola. É tentar perceber essas mensagens. Eu gostaria de ler aqui este pequeno parágrafo. Pregoar a mensagem na palavra que chama o que é uma dor. No momento como viragem que agita as águas. Eu habitualmente não gosto de explicar aquilo que escrevo. Deixo à interpretação das pessoas, mas vou explicar. Muitas vezes, a maior parte do ser humano está adormecido. Está ligado única e exclusivamente às necessidades básicas e não pensa muito mais do que isso. Não pensa a vida como uma missão, não pensa como é que pode melhorar, como é que pode ser feliz. Há duas maneiras de tentarmos acordar. Uma é através da sabedoria, que é muito mais difícil, e outra é através da dor. E, habitualmente, a dor é o momento de viragem que agita as águas. É aí, muitas vezes, que se dá o acordar do ser humano. Mas, infelizmente, nem aí. Aquilo que se verifica muitas vezes é que as pessoas sofrem um processo doloroso na sua vida e, em vez de se voltarem para uma tentativa de compreensão do porquê daquela dor, voltam-se para uma autocomplacência, uma lamentação, e não tentam perceber o porquê de ter havido uma dor. A dor é um obstáculo. E é um obstáculo que existe. Todas as pessoas, todo o ser humano tem obstáculos na vida. E aquilo que acontece é, muitas vezes, a dor é um despertar, é uma maneira fácil para a pessoa despertar. Para tentar despertar, quem está predisposto a isso, quem tente perceber aquilo que de facto pode ser a dor. Depois continua a sua vida na missão, no mapa do propósito divino. O propósito divino é exatamente isto que nós estamos a falar. Portanto, a minha interpretação é que existe uma entidade superior, uma inteligência infinita. Ao nível do ser humano existe uma coisa chamada livre-arbítrio, mas existe um propósito divino, quer na vida de cada um, quer na vida da humanidade.
para preparar o caminho que deveria ter verdade. E esta é a pedra basilar daquilo que é a mensagem que Jesus Cristo procura transmitir. É a verdade. E só através da verdade é que é possível ir muito mais longe e tentar perceber o porquê de nós vivermos, tentarmos perceber a missão. E de facto, a procura da verdade foi desde há muito tempo um aspecto basilar no percurso do ser humano que quer evoluir. E o ser humano que quer evoluir e que quer ser melhor ser humano, de facto tem que intrinsecamente colocar dentro de si esta mensagem tão simples que é a verdade. Portanto, em termos básicos, se nós quisermos colocar duas palavras-chave na vida de Jesus Cristo, estas palavras-chave são a verdade e o amor. Só isto, mais nada. Nada de muito mais, nada de subreptício. As palavras simples são exatamente estas. E Antônio, quais são os livros inspiracionais para você? Quais são os livros através dos quais você se inspira? Eu, como já disse, eu conheço todos os e leio todos os grandes mestres espirituais. Posso dizer que o primeiro que de facto me fez despertar a tentar perceber o porquê foi um mestre espiritual que já morreu, que é o Osho. Sim. E o Osho foi, de facto, um momento inspirador para a minha mudança. E a partir daí eu comecei a questionar-me, comecei a questionar a vida e depois comecei a ler todos eles, não é? E aprendi com todos. E isso, no fundo, é a humildade de tentar aprender com todos e questionar todos. Porque todas as teorias, todas as formulações têm virtudes e têm defeitos. E nós temos que saber questionar também. E qualquer deles deve ser questionado. Mas eu aprendi com todos eles. Tá ótimo. Antônio, e quais são as suas... assim, você já falou sobre um próximo livro que você quer fazer e que seria a missão né, da sua vida, mas você chegou a encaminhar também um outro livro que dialoga com a palavra como semente, que é o Por Ti Cantarei, que inclusive será o próximo livro que nós começaremos a editar a partir de agora. Me fala um pouquinho, dá só uma ideia sobre o Por Ti Cantarei para quem está nos assistindo. O Por Ti Cantarei é um livro de poesia e que basicamente é isso, que é a transmissão da mensagem. Aí sou eu a transmitir aquilo que eu acho que devo transmitir naquele livro como elemento importante em termos de evolução do ser humano. E eu acho que aquele é um dos aspectos mais importantes, que é enquanto que aqui eu estou a fazer a minha interpretação da vida de Jesus Cristo de uma forma diferente do habitual, que é interpretar o Jesus Cristo como um ser humano e o percurso dele é exatamente o percurso que qualquer ser humano tem que caminhar e tem que de modo a chegar a um determinado e alcançar um determinado objetivo. Ali é exatamente igual. Ali, ao nível desse livro, o Por Ti Cantarei, é exatamente as mensagens que eu tenho para transmitir através da poesia. E há imensas mensagens para transmitir através da poesia, através de palavras simples. E posso já dizer que na sequência desses livros, a Paula não está a falar, mas
eu já lhe apresentei um projeto para depois desse Por Ti Cantarei, que, quanto a mim, é a grande aposta em termos de poesia. Eu posso lhe dizer que, neste momento, talvez eu tenha escrito quase 200 livros de poesia. Portanto, em termos de quantidade, está a ver que de facto tenho uma produção enorme. Há um livro, para mim é o topo em termos de poesia e que vai ser a pedra basilar da minha poesia, que eu já lhe apresentei, que é a Odisseia do Amor, em que é dividido em 7 capítulos, são de 700 páginas, cada capítulo tem 100 páginas, sobre as diferentes vertentes que eu acho que há no humor. E isto é outro dos aspectos, ou seja, ali eu procuro claramente definir tudo o que é importante ao nível do humor. E explorei todos os capítulos e por isso é que é um livro com uma dimensão gigante, entre aspas, em termos de páginas, com 700 páginas, e que vai ser claramente o topo em termos de poesia. Mas, como eu lhe digo, a minha técnica de escrita, ela própria, é que vai conseguir viver e conseguir reorientar-se para passar a mensagem. Independentemente se for poesia, independentemente se for prosa poética, independentemente de ser prosa ou ensaio ou outras formas, mas é exatamente através de... eu acho que tenho muitas mensagens para transmitir e o Por Ti Cantarei é claramente o início dessa transmissão em termos daquilo que eu acho que é fundamental para o ser humano se tornar muito melhor. Sim, e eu acho que foi interessante porque você encaminhou o livro para a gente e o livro, ele de certa forma, em virtude da pandemia, nós tivemos um atraso, né? Claro, na editora Gato Bravo teve um atraso, nós, enfim, tivemos que adaptar vários processos e aí acabou que ele foi publicado e conseguiu ser lançado nesse momento da Quaresma, que é um momento, né, de preparação entre o Carnaval e a Páscoa, e que é um momento que evoca essa espiritualidade, evoca uma mudança de atitude perante a vida, e nós estamos sendo obrigados, em função também da pandemia, a ter essa mudança de atitude, ter um olhar mais generoso para as pessoas mais desprovidas, e, enfim, perceber nosso impacto no mundo, nosso impacto como exemplo, e eu acho que esse livro realmente veio num momento muito bom, assim, veio numa época bastante adequada, e eu acho que as coisas conspiraram para que esse livro tenha sido publicado e esteja disponível agora, nesse momento, e eu gostaria de agradecer muito pelo fato do Antônio ser o nosso autor, né, um poeta excelente e que tem esse olhar para o outro, esse olhar de doação, esse olhar de mudança de paradigma, eu acho. Porque existem muitos poetas que chegam na editora com um olhar, às vezes, muito melancólico e fazendo assim, uma catarse dos problemas e trazendo até questões de suicídio. Eu recebo muitos livros, inclusive, quando eu vejo temáticas de suicídio, né, na editora, eu tenho que tratar com muito cuidado essas temáticas, porque uma coisa é você tratar o suicídio como um olhar para quem está pedindo ajuda. Outra coisa é você trazer essa temática como uma temática de ser uma saída possível para a vida. E eu não concordo com essa segunda ideia. Por isso, vários livros nossos em que os autores encaminharam com temáticas assim mais dramáticas e que eles demonstram assim,
uma grande tristeza, uma grande falta de objetivo, né? Uma falta de luz no fim do túnel, de esperança, eu geralmente eu acabo falando que não, o livro não está adequado à editora, porque eu não acredito que seja algo que se deva propagar, né? A falta de esperança. Não acredito que... Claro que existem momentos de falta de esperança, mas a gente tem que suplantar isso. Tem que ser forte e tem que ser resiliente para conseguir atravessar os problemas. E aí eu acho que o livro do Antônio justamente faz isso, demonstra que por mais que exista dor, isso é um processo em que você, ao experienciar a dor, tem como até qualificar melhor os momentos bonitos e os momentos de beleza, de amor e de esperança que a vida dá. E aí eu gostaria de pedir uma última palavra do Antônio, já estamos faltando 9 minutos para o fim dessa conversa, e para que você diga como que você lida com a questão da perda, né, nesse momento da pandemia, como você lida com esse problema da perda e da felicidade, né? Como que você compõe isso? A dor, como eu há bocado li naquele parágrafo, é um elemento que, como é que eu vou explicar? Que é necessário e fundamental no crescimento. Digamos que o ser humano muitas vezes é submetido a determinadas lições. E essas lições de vida, para que ele acorde, para que ele mude, para que ele se transforme, como eu disse, na grande maioria dos casos, talvez 98, 99% dos casos, é através dessa dor. A dor tem várias formas, desde formas mais simples até formas muito mais complexas. Há formas extremamente complexas de dor em que é muito difícil de contornar. Não é fácil, é preciso uma resiliência enorme. E aqui neste topo é claramente a perda dos filhos. Depois existe toda uma panóplia de diferentes de dor que muitas vezes são aviso. São aviso para o ser humano, como se fosse um cartão amarelo ou um cartão laranja, a dizer cuidado, não vais por aí, muda qualquer coisa, tens que mudar a tua maneira de pensar e de agir, porque tens que contornar essa situação e tens que evoluir, tens que aprender com essa lição. Porque, segundo as teorias da espiritualidade, se nós não aprendermos com as lições vêm ciclicamente e voltam novamente para a nossa vida, de modo a que nós aprendamos que, de facto, elas estão ali para nos fazer evoluir e como mais um passo em termos da nossa evolução. Mas, como eu disse, há várias formas de dor e depois existe a tal capacidade ou não, a competência do ser humano para conseguir ultrapassar essa dor. Isto aqui tem muito a ver com isto que eu procuro transmitir através das mensagens. Ou seja, o ser humano tem que acordar, o ser humano tem que evoluir da melhor forma e, senão, o que é que acontece? Estas lições de vida perpetuam-se e o ser humano nunca mais vai evoluir e os acontecimentos nefastos estão sempre a voltar e sempre a acontecer na vida deles. Portanto, há que encarar as coisas de uma forma diferente. São os tais pedregulhos que eu disse logo no início, em termos do que é a vida. Na estrada da vida há pedregulhos maiores ou menores, que são a dor, e estes pedregulhos ou rochas gigantescas, muitas vezes o ideal é contornarem-se, muitas vezes têm que ser ultrapassados e têm que ser ultrapassados com a ajuda de terceiros,
porque o grande problema aqui e como estamos em fim de ciclo espiritual, estamos no início de outro, o ser humano, de uma maneira geral, está pouco capacitado, tem poucas competências em termos do que é enfrentar essas dificuldades. E por isso é que é muito fácil entrar em depressão, entrar no suicídio, entrar numa espiral de autodestruição, porque não tem competências. Não há uma disciplina para ensinar o ser humano a ser melhor e para ensinar o ser humano a evoluir. Eu escrevi um livro que é O Poeta e a Estrelinha de Luz no Caminho da Felicidade. É um livro feito para crianças e jovens em que ensino os principais degraus de evolução do ser humano. E isto para ser ensinado às crianças. As crianças têm que ser ensinadas logo de início. Acha que o governo português ou alguém ligado à educação está interessado neste momento em criar disciplinas de modo a tentar melhorar o ser humano? Não vejo atitudes nesse sentido, mas isso é fundamental. Isso deveria ser fundamental. Poderão dizer que o papel é dos pais. Se os pais não tiverem essas competências, como é que transmitem essas competências aos filhos? Não conseguem. Portanto, tem que ser alguém que os faça crescer. E, quanto a mim, as crianças são muito fáceis de orientar neste aspecto e fazê-los ver, em termos ambientais, eles são os melhores ambientalistas que existem, são as crianças. Em termos de evolução como ser humano, se a mensagem chegar a eles, eles terão muito melhor capacidades e com muito melhores competências para conseguir evoluir como ser humano, de modo a ultrapassar as dificuldades. E a dor, no fundo, são essas dificuldades e esses obstáculos que a vida nos apresenta. Olha, Antônio, muito obrigada. Essa sua visão é ótima. Eu acredito que em breve tenhamos que começar a ter esse trabalho com as crianças realmente. E talvez, olha aí a ideia para alguns livros infantis a partir dos seus livros. E aí eu gostaria de agradecer ao Álvaro por ter, da Booker.tv, que fez a organização desse evento e está no background ajudando a gente para que o evento possa acontecer do melhor modo possível. E em breve teremos mais livros do Antônio Ramalho, do poeta Antônio Ramalho, escritor, que são livros realmente que trazem um conforto para a alma. E foi com essa expectativa que nós publicamos esse livro, que ele se torne um conforto para a alma de muitas pessoas, independente da religião delas. Muito obrigada, Antônio, por essa participação, por essa apresentação, e nós nos vemos em breve. Obrigado eu, a editora Gato Bravo, por acreditar em mim. Eu acho que tenho imenso para dar, só preciso que alguém acredite em mim. Por nada. Antônio, você é muito bem-vindo. Muito obrigada a todos pela audiência. Obrigado, editora. Esse livro gravar, essa transmissão gravada no YouTube da editora em breve. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, adeus. Tchau, adeus.